Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como é que a gente vai fazer a manta twist. Eu dei esse nome para ela por causa desse desenho que o padrão das cores forma. Então, devagarinho na videoaula eu vou explicando para vocês. O tamanho da minha manta ficou de 1,30 de comprimento por 1,10 de largura. A base da nossa manta, ela é quadrada, então o padrão que a gente vai começar a trabalhar é sempre quadrado. Se você quiser fazer uma manta quadrada, no meio da videoaula você vai parar e vai continuar só crescendo ela no formato quadrado. A minha ficou um pouco maior porque eu fiz ela no formato retangular. Então a gente vai aumentar algumas carreiras para esse lado e aumentar algumas carreiras para esse lado, e a gente vai transformar ela numa manta retangular. Caso você queira uma manta mais comprida e menos largura, então você vai aumentar mais carreiras desse lado aqui. Durante a videoaula vocês vão entender, mas você pode escolher como é que você vai trabalhar as cores e como é que você vai trabalhar o padrão e o formato da sua manta. Eu ensinei as duas formas na videoaula. E outra informação importante é que ela ficou pesando 900 gramas. Então, vocês precisam aí preparar os fios de vocês, dependendo de quantas cores vocês forem usar. 900 gramas de fio para uma manta de 1,30 m por 1,10 m. Bora lá para a videoaula, então? Para fazer a nossa aula de hoje, eu escolhi essas cores, que são cores neon, para ficar uma manta bem colorida. A agulha que eu tô usando é de 4 milímetros, para ficar uma manta bem molinha também. E esse fio aqui, ele é compatível com o fio molê, que vocês conhecem aí, que tem um valor bastante acessível. O tex dele tá mais ou menos entre 480 e 500. Então, é uma manta que a gente tece bem rápido. Eu vou começar com o anel mágico e vou subir 3 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Subo 3 correntinhas, volto dentro do anel e faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiz o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazer a minha primeira carreira. São 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Quando você fizer os 4 bloquinhos com 3 pontos altos, você faz as 2 últimas correntinhas, vem aqui, ó. Eu, geralmente, quando eu tô fechando o trabalho assim, que eu vou trocar de fio, em vez de eu fechar na terceira correntinha, eu venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha. Vou cortar o meu fio para trocar de cor. E aí, eu fecho bem o meu anelzinho mágico aqui, ó. E fico com o pequenino quadradinho, que já é a primeira carreira. Aqui, gente, ó, eu já faço assim, ó. Já puxo o meu fio aqui para dentro, pro próximo ponto e pro próximo ponto, pra próxima correntinha. Porque eu já encaixo ele aqui, ó, para quando eu amarrar o próximo fio, ele já está sendo feito o acabamento dele, tá? Então, eu vou pegar agora o meu fio rosa, vou amarrar aqui, ó, pra ficar bem seguro. Faço um lacinho e já subo 3 correntinhas aqui, escondendo já os 2 fios. As 3 correntinhas são a altura do primeiro ponto alto. Agora, eu vou colocar mais 2 pontos altos aqui. E aqui já começa a mudar a forma da gente fazer nosso quadradinho. Então, nesse primeiro espacinho, onde eu começo, eu coloco somente 3 pontos altos. As 3 primeiras correntinhas, que contam como primeiro ponto, e mais 2 pontos altos. Uma correntinha para separar e venho pro próximo espacinho de 2 correntes. Aqui eu vou colocar um leque, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e venho para esse último espacinho e coloco 3 pontos altos aqui dentro.
Aqui eu já vou cortar o meu fio, então eu dou mais uma laçadinha, alongo ele um pouquinho e passo a minha tesourinha. Então, ó, a gente vai fazer meia square, tá? A gente começa essa manta um pouquinho diferente do normal. Meia square. Aqui aonde eu terminei é onde eu já vou colocar a minha agulha para colocar a próxima cor da minha mantinha. Então, ó, eu pego o próximo fio, coloco ela aqui dentro, puxo 4 correntinhas. A altura de um ponto alto são 3 correntinhas e mais um ponto alto é de separação. Aí, eu venho aqui, ó, e dou um nozinho entre os 2 fiozinhos que eu acabei de cortar para ficar bem seguro. E esses fiozinhos depois eu vou esconder para dentro da minha manta. Viro o meu trabalho e agora eu venho para cá, ó, dentro desse buraquinho aqui, colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, ó, vou fazer 3 pontos altos aqui, uma correntinha para separar e venho para dentro do meu leque. Coloco o leque em cima de leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui dentro do próximo espacinho, coloco 3 pontos altos, faço mais um bloquinho. Mais uma correntinha de separação, e agora eu venho aqui, ó, na terceira daquelas 3 correntinhas que eu fiz, e coloco um ponto alto aqui para finalizar. Vou cortar meu fio novamente, então eu faço mais uma laçadinha, alongo ele para cortar. E, ó, a terceira carreirinha tá aqui, mais meia square, meio quadradinho. Então, para essa mantinha, a gente sempre vai fazer somente uma lateral. Uma outra forma, ó, que você também pode amarrar o seu fiozinho é passando ele para dentro, ó, desse último ponto que a gente fez e dando um nozinho aqui, ó. Também é possível. Sobe 3 correntinhas. Já dá para ir escondendo esse fio, ó, por dentro das correntinhas. Como eu tô acostumada a trabalhar com muitas cores, eu geralmente já vou fazendo os arremates conforme eu vou fazendo os meus pontos das minhas carreiras, tá, gente? Aqui dentro desse primeiro quadradinho, a gente vai colocar mais 2 pontos altos para formar o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha para separar. E agora eu vou pro próximo espacinho, ó, fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos para continuar a nossa lateral. Quando eu chegar aqui no meio, faço uma correntinha de separação e venho colocar leque em cima de leque. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha para separar, vou pro próximo espacinho, colocar 3 pontos altos, fazer mais uma correntinha de separação e colocar mais 3 pontos altos aqui no final. Então, para quem já sabe fazer, pode ir já fazendo comigo. Mas eu vou mostrar certinho para quem também é iniciante. Vem colocar mais 3 pontos altos, ó, aqui no final. Então, essa é a base, é o primeiro quadradinho da nossa manta, para que ela realmente se inicie. Alonguei meu fio e já cortei, e assim fica, ó, o início da nossa square. Então, a gente tá trabalhando nessa direção aqui, ó. Eu venho pra cá, depois eu volto pra cá, fazendo meia square. Agora, a gente vai trocar a direção de onde a gente estava trabalhando. Ao invés de eu trabalhar nessa direção, eu vou trabalhar aqui, ó, onde as cores estão quebradas. Então, eu vou começar nesse cantinho aqui. E eu vou trabalhar nessa direção oposta agora.
A partir de agora, na minha troca de cores, eu comecei a fazer duas carreiras com a mesma cor. Então, quem quiser seguir aí exatamente a mesma troca de cores que eu estou fazendo, as 4 primeiras carreiras a gente faz uma carreira só de cada cor. E a partir de agora, eu vou começar a fazer 2 carreiras com cada uma das cores que eu trocar. Vou amarrar meu fio aqui, ó, no primeiro pontinho, né? No último ponto, na verdade, que a gente trabalhou. Prendo ele aqui, ó. E subo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho pra dentro desse espacinho aqui, ó, da carreirinha laranja. E coloco um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui a gente faz 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, nosso padrão não muda em nada. E venho aqui, ó, pro próximo espacinho, ó. Na carreirinha roxa. Coloco mais um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu chego no meio do leque, então, eu vou fazer leque em cima de leque. Opa, uma correntinha de separação, sempre. Coloco um leque em cima de leque, que são 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e continuo fazendo agora essa outra lateral. Então, eu venho aqui, ó, pulo os 3 pontos altos, venho pro próximo espacinho, coloco um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Mais uma correntinha de separação, ó, venho pro próximo espacinho e coloco um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Como eu falei, ó, você pode já passar por cima do outro fio para ir fazendo o arremate dele. Depois, a gente dá uma puxadinha aqui, ó. Então, eu já escondi o fio laranja aqui atrás. Então, sempre quando tem fiozinhos assim disponíveis, eu vou escondendo. E aqui, uma correntinha. E nessa terceira correntinha das que a gente fez anteriormente, a gente vai pôr um ponto alto. Então, aqui eu já fiz, ó, a primeira carreira roxinha e vou continuar com a mesma cor, vou fazer 2 carreiras. Subo 3 correntes, viro o meu trabalho. Dentro desse espacinho aqui, ó, do primeiro quadradinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos e ele já vai virar um bloquinho com 3 pontos altos. Uma corrente de separação, eu vou preenchendo, ó, onde tem buraquinhos, eu vou colocando bloquinhos de 3 pontos altos. E vou preenchendo minha lateral. Uma correntinha de separação. Vou completar o último buraquinho aqui com 3 pontos altos. E agora eu cheguei no meu leque, que é o meinho do meu trabalho. Uma corrente de separação, vou pôr um leque em cima desse leque e vou continuar trabalhando aqui até o final da minha carreira. Dentro dos 3 quadradinhos, eu coloco 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma correntinha. Eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Ó, gente, terminei aqui, ó, com os últimos 3 pontos altos. Eu vou virar o trabalho para mostrar para vocês, porque ali estão todos os arremates, mas é assim que a nossa mantinha vai ficando. Aí, eu faço uma laçadinha a mais para cortar o meu fio aqui. E vou pegar o próximo fio, que no meu caso é o pink. Eu vou seguir sempre essa mesma ordem de cores, tá? Então, próxima carreira que eu vou fazer é a pink. Se você quiser trocar a ordem das cores, ou se você estiver fazendo uma manta com sobras de fios, não tem problema algum. Você pode trocar, eu só tô explicando realmente exatamente como eu fiz a troca de cores na minha manta. Então, aí, ó, aqui onde eu terminei, eu vou amarrar o próximo fio para começar a próxima carreira. Passo meu fio aqui dentro, ó, dou um nozinho. Puxo 3 correntinhas.
e mais uma de separação. Então, na verdade, eu puxo 4 correntinhas. 3, 4. Viro o meu trabalho e aí eu venho, ó, aqui dentro do próximo espacinho. Então, eu pulo esses 3 pontos altos para fazer um bloquinho aqui. Esse padrão vai ser sempre igual. Então, quando vocês estiverem fazendo as próximas carreiras, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Sempre para o início, a gente coloca 4 correntinhas, porque 3 correntinhas é a altura do primeiro ponto alto e uma corrente é de separação. Então, aqui, ó, fica um buraquinho. Porque quando eu voltar na carreira, ó, como eu voltei aqui, é onde eu vou terminar com os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vou colocar os bloquinhos de 3 pontos altos dentro dos quadradinhos, dos meus buraquinhos da carreira de baixo. Importante é não apertar muito esses quadradinhos, tá, gente? Esses bloquinhos aqui. Não aperta muito o seu ponto para que ela não fique repuxada. O segredo da manta quadrada é exatamente esse. É a gente manter os pontos, não repuxar eles demais para que sempre o quadradinho vá ficando perfeito. Uma correntinha de separação, cheguei aqui no meio, ó, no meu leque, aonde eu vou colocar leque em cima de leque. Então, aqui é só repetição, não tem muito segredo, é bem fácil de fazer. 2 correntinhas para separar, coloco mais 3 pontos altos e continuo fazendo a minha lateral. Uma corrente de separação. Agora, eu vou preencher esses buraquinhos aqui da mesma forma que eu preenchi aqui. Já volto com vocês aqui no final. Aqui no final, ó, depois que eu preencho o meu último quadradinho, uma correntinha para separar, eu venho na terceira correntinha aqui, ó, desse último ponto e coloco um ponto alto aqui. Vou manter a mesma cor, então eu subo 3 correntinhas e vou para a próxima carreira. Viro o meu trabalho e coloco 2 pontos altos já logo aqui, ó, no primeiro espacinho de quadradinho que eu tenho. Uma corrente de separação e vou fazer a mesma coisa. Acredito que vocês já consigam aí continuar fazendo. 3 pontos altos, uma correntinha. Vou para o próximo quadradinho, faço mais 3 pontos altos e mais uma correntinha. Cheguei na minha esquina. Vou colocar um leque em cima de leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Para fazer um lequinho em cima de lequinho. E vou continuar fazendo a minha outra lateral da mesma forma que eu fiz antes, uma corrente para separar. Vou preencher todos esses quadradinhos aqui com bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final. Terminei aqui, ó, com os meus 3 pontos altos, dou uma laçadinha a mais, alongo meu fio para cortar. E agora eu vou para a próxima cor. Vou virar de novo, ó, por causa dos arremates, para vocês verem como tá ficando. Vou amarrar meu fio aqui, ó, no mesmo ponto aonde eu terminei, pra gente fazer agora as nossas carreirinhas laranjas. Então, ó, amarro meu fio aqui. Subo 4 correntinhas. Sempre vai ser igual essa parte, tá, gente? Então, aqui é onde vocês precisam decorar. Se vocês estiverem fazendo com 2 carreiras, como eu estou fazendo, a cada cor, então, sempre você vai iniciar com 4 correntinhas aqui. Pulo esses 3 pontos altos que estão aqui, venho para o próximo espacinho, colocar 3 pontos altos em cada quadradinho, completar aqui os meus bloquinhos. Então, a gente vai encher todos os quadradinhos com 3 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos, até chegar aqui no meio, aonde eu vou voltar com vocês mais uma vez para explicar, e aí eu acredito que a próxima carreira vocês já conseguem fazer sozinhas. Quando eu chegar aqui, ó, na minha curva, eu vou colocar um leque em cima de outro leque, 3 pontos altos dentro das 2 correntinhas, né? Como a gente já vem fazendo.
2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E vou continuar fazendo a minha lateral, completando todos os meus buraquinhos com bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui no final, aonde eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto, ó, igual eu iniciei. Ó, cheguei aqui no meu final, então eu faço a última correntinha e venho na terceira corrente fazer um ponto alto. Se você estiver fazendo igual a mim, 2 carreiras de cada vez, você sempre vai começar com as 4 correntinhas, como eu te falei. Se você não estiver fazendo igual a mim, se você quiser fazer uma carreira só, uma coisa que vocês têm que reparar é o seguinte: se você tem aqui embaixo 3 pontos altos, significa que em cima você precisa ter um quadradinho, ó. Então, sempre que a gente tá fazendo as carreiras na mesma direção, a gente tem, ó, um quadradinho, 3 pontos altos, um quadradinho, 3 pontos altos, um quadradinho. Então, significa que na próxima carreira nós vamos ter 3 pontos altos nessa parte. Então, assim você nunca vai se perder. Então, se você quiser trocar de fio aqui, você corta o fio, amarra o novo fio e começa colocando 3 pontos altos dentro desse quadradinho, ó. Eu, no meu caso, vou fazer 3 correntinhas e vou colocar somente mais 2 pontos altos. Então, de qualquer forma, eu fico, ó, com um bloquinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer isso até o final agora, não muda nada na nossa carreira. Então, eu vou deixar vocês fazerem sozinhas. Vocês vão completar esses quadradinhos aqui, ó, com bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na esquina, a gente vai fazer um leque em cima de leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos aqui dentro. E vamos completar aqui também de bloquinhos de 3 pontos altos até chegar no final. Terminei aqui, ó, a minha carreirinha laranja, vou alongar meu fio, vou cortar ele para colocar já a minha próxima cor e dar continuidade ao nosso trabalho. Essa próxima carreira, gente, eu não vou fazer com vocês, porque ela é uma repetição dessas carreiras que a gente já vem fazendo. Então, pra gente não ficar com um vídeo muito grande, muito repetitivo, você vai amarrar seu fio aqui, ó, colocar as 4 correntinhas e vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo pelas próximas 2 carreiras. Então, eu pulo aqui, ó, pro próximo quadradinho, coloco 3 pontos altos aqui, que é o meu bloquinho. E eu vou deixar vocês fazendo sozinha para eu vir explicar somente nas próximas carreiras. Nós vamos completar novamente todos os bloquinhos com 3 pontos altos, assim. Uma correntinha sempre para separar. Quando chegar aqui no meio, coloca o leque em cima de leque e continua fazendo. Chegando aqui no final, a gente vai virar nosso trabalho, subir 3 correntinhas e fazer a volta da nossa carreira. Então, nós vamos ter 2 carreiras de amarelo, da mesma forma que a gente tem das outras cores. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui de amarelo e já volto com vocês. Ó, eu terminei aqui, ó, a minha parte neon do meu amarelinho. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai mudar a direção novamente. Então, eu tô trabalhando com 4 cores. Se você estivesse trabalhando com 5 cores, você podia fazer 2 carreiras de cada cor para 5 cores que você tá trabalhando, tá? Isso é indiferente. Quando você terminar a quantidade de cores que você tá trabalhando, a gente tá trabalhando nessa direção agora. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar agora nessa direção aqui, ó. Então, eu vou trocar a direção da qual eu estou trabalhando. Vou virar meu trabalho de assim, ó, porque eu começo nessa lateral e eu vou vir pra cá fazendo nessa direção aqui, ó. Então, eu vou amarrar o meu fio aqui nesse cantinho, coloco ele aqui. Então, aqui vocês têm que prestar atenção, porque todas as vezes que vocês forem trocar de direção, é isso aqui que vocês vão fazer e é isso aqui que vai acontecer. Eu vou trabalhar nessa direção aqui, né? Então, aqui, ó, o que acontece? Eu amarro o meu fio no bloquinho. Na carreira de bloquinho é a carreira que eu tenho que parar. Eu vou trabalhar
o meu quadradinho nessa parte dos bloquinhos. E aonde tiver os buraquinhos, ó, é aonde eu vou colocar os meus 3 pontos altos. Então, mesmo que eu esteja na direção diferente desses pontos aqui, eu vou seguindo, ó, bloquinhos, buraquinho, bloquinho, buraquinho. Vou começar com 4 correntinhas para fazer o meu primeiro quadradinho. 3 correntinhas é a altura do primeiro ponto alto e um quadradinho de separação. E aqui dentro, ó, desse quadradinho, eu vou colocar 3 pontos altos. Quando eu tô fazendo essa lateral, é onde eu já aproveito para fazer alguns arremates aqui, ó. Então, eu coloco o meu fio aqui por baixo e eu teço por cima desses fios que estão aqui. Então, eu já aproveito, ó, e faço isso, porque já facilita o final do meu trabalho, quando eu não tenho que fazer tantos arremates. Ó, vou colocar aqui 3 pontos altos no primeiro espacinho. E agora, vou seguir normal. Uma correntinha de separação. Pulo esses pontos que estão aqui e venho fazer, ó, dentro do quadradinho, mais 3 pontos altos. Então, agora aqui, a gente tá trocando a direção, por isso que a manta fica com aquele efeito de vários riscos para diferentes direções. Uma correntinha de separação. Pulo, ó, a parte dos pontos e venho para o quadradinho fazer mais 3 pontos altos. Então, assim, eu vou fazendo essa carreira, da mesma forma que a gente vem fazendo todas as outras. Não vai mudar nada, só vai mudar nessa primeira carreira, aonde a gente está colocando os nossos bloquinhos. Pulo os pontos aqui, ó. E dentro do quadradinho, eu venho novamente colocar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo os pontos altos, venho no quadradinho e coloco mais 3 pontos altos. Então, a mesma coisa que já estava acontecendo antes, é a mesma coisa que a gente vai fazer agora. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou colocar um leque em cima de leque, da mesma maneira. Então, é só uma repetição. A gente só trocou a direção que a gente tá fazendo o nosso trabalho. Cheguei aqui, ó, no meio, no leque do meu trabalho, vou colocar 3 pontos altos e 2 correntinhas e mais 3 pontos altos para formar o meu leque. E vou continuar a minha lateral da mesma forma que eu estou fazendo a minha manta desde o início. Uma correntinha de separação, nos espacinhos, ó, eu coloco 3 pontos altos. Fazendo os meus bloquinhos, uma corrente de separação. Quando tiver fiozinho assim, ó, passa por cima dele, que depois fica fácil, é só cortar. 3 pontos altos aqui, uma correntinha de separação, próximo bloquinho, 3 pontos altos aqui. Uma correntinha de separação, próximo buraquinho, 3 pontos altos aqui. E assim eu vou até o final. E da mesma forma que eu iniciei com 4 correntinhas, que é uma de separação, a última é um ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, na terceira das correntinhas que eu fiz nesse ponto aqui, e coloco um ponto alto aqui. Então, ó, a gente já trocou a direção do nosso trabalho. Sempre que você for trabalhar square, quadrado, sempre vai ajustando, tá, gente? O seu quadradinho para ele ir ficando certinho, porque às vezes a gente acha que ele tá emborcando ou que ele tá embabadando e na verdade não, é só dar uma arrumadinha para que os pontos se assentem.
Então, a gente, ó, trocou a direção, eu tava fazendo aqui pra cá, agora eu tô fazendo aqui nessa lateral. Vou continuar da mesma forma, fazendo 2 carreiras de cada cor. Então, vou fazer mais uma carreira dessa roxa e daqui pra frente é só repetição. Depois que a gente fizer a outra carreira roxa, nós vamos fazer 2 carreiras de pink, 2 carreiras de laranja, 2 carreiras de amarelo, e aí nós vamos trocar a direção novamente. Então, essa troca de direções é você que escolhe quando você quer fazer. Então, eu já expliquei aqui como fazer. Quem tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Então, eu vou fazer a minha próxima carreira com vocês e já venho dar as próximas explicações para vocês conseguirem continuar sozinhas até atingir o tamanho desejado para a mantinha de vocês, para a gente continuar a nossa videoaula. Ó, terminei aqui, ó, a minha segunda carreirinha de roxo. Então, agora, eu vou colocar o meu próximo fio, que é o pink, aqui nesse cantinho. E vou fazer mais 2 carreiras pink, depois mais 2 carreiras laranja. Acho que agora vocês conseguem fazer sozinhas. Se vocês tiverem dúvidas, quem tiver pergunta, vai deixando aí pra mim nos comentários, tá? Que eu tento ajudar quem não conseguir ainda entender o padrão e fazer sozinha. Quando vocês terminarem de fazer as cores que vocês querem nessa direção, vocês vão virar novamente e ao invés de fazer nessas 2 laterais, vocês vão trabalhar nas outras 2 laterais. Então, é só continuar seguindo esse mesmo padrão que a gente já fez aqui no início, repetindo essas carreiras aqui, fazendo a troca de cores, que vai dar certo. Quando vocês atingirem aí o tamanho desejado, vocês voltam, que eu vou fazer a minha aqui para voltar com vocês, pra gente continuar fazendo ela. Gente, ó, então eu terminei aqui a minha manta, a parte de dentro dela, ó, dos quadrados, né, das direções que eu tava fazendo. Então, aqui, ó, dá pra vocês verem os desenhos, ó. Aqui eu faço a menor, aí eu venho pro outro lado, faço maior, aí eu venho pro outro lado, aí eu venho pro outro lado, e assim eu vou fazendo o twist da minha manta. A minha agora, ela acabou de chegar nos 80 centímetros, tá? Tô com 81 centímetros. Então, quando ela chegar no tamanho mais ou menos ideal, dependendo do que você estiver fazendo, se for uma manta adulto ou infantil, você para alguns centímetros antes, porque agora a gente vai fazer a borda da nossa manta. Então, eu abri aqui, ó, para vocês verem mais ou menos como que o desenho vai ficando dela. E agora eu vou mostrar para vocês a continuação da nossa aula. Uma coisa importante, ó, que a gente tem que notar para poder começar a fazer o acabamento da nossa manta. Essas daqui são as minhas 2 últimas carreiras que eu fiz. Eu terminei com um bloquinho aqui no começo da carreira. Eu preciso terminar para conseguir fazer ao redor da minha manta agora as carreiras de acabamento. Eu preciso terminar com uma carreira aonde aqui na extremidade eu tenha um buraquinho, um quadradinho, porque é onde a gente vai colocar o leque. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer mais uma carreira nessa lateral aqui, somente nas 2 laterais que eu tô trabalhando o amarelo, ó. Porque a última carreira que a gente precisa fazer, a gente não pode terminar com bloquinhos aqui do lado, a gente precisa terminar com quadradinhos. Eu esqueci de avisar vocês antes disso, então veja aí você. Se você terminou com um bloquinho aqui, você precisa fazer mais uma carreira. Se você terminou, dependendo da quantidade de fios que você tá usando, com o quadradinho, aí você já pode fazer a próxima parte, que a gente vai fazer o redor. Ó, então, para explicar melhor para vocês, ó, aqui, ó. Essa é a carreira que a gente tem que parar. Só para vocês entenderem por que eu tive que fazer mais uma carreira. Eu tinha parado a minha no neon, e aí agora eu vou fazer uma borda de roxo, então eu escolhi o roxo para fazer essa última carreira. Eu fiz a mesma coisa, ó, que a gente também vinha fazendo, ó. Só em 2 laterais ainda, tá? A mesma coisa que a gente vinha fazendo. Bom, agora você vai escolher uma das pontas que já tem um leque, ó, para ficar mais fácil para vocês, pra gente amarrar o nosso próximo fio. Então, agora eu vou fazer carreiras em volta da minha manta toda, dos 4 lados,
e vou parar de fazer o desenho twist. Então, ó, eu amarro meu fio bem aqui no meio, ó, do leque, e aí a gente vai colocar aqui um leque em cima de leque. Então, aqui é bem tranquilo, acredito que vocês todas já saibam fazer. 3 correntinhas, a altura do primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos. Eu já vou escondendo meu fio, ó, para depois só passar a tesourinha nele. 2 correntinhas para separar e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui no meio a gente faz um leque para começar. Essa cor desse fio aqui vocês podem escolher de acordo com o que vocês estiverem tecendo aí. Eu escolhi fazer de roxo. Então, a gente faz um leque, ó, em cima de outro leque. E aí, a gente continua a nossa lateral da mesma forma como que a gente estava fazendo antes. Uma correntinha de separação. E nos buraquinhos, ó, no espaço das correntes, a gente vai colocar 3 pontos altos. Então, agora, para quem for fazer a manta quadrada, em tamanho infantil, é só continuar fazendo ao redor da manta. 3 pontos altos dentro dos espacinhos de uma corrente e uma correntinha de separação, como a gente já vem fazendo. Uma corrente aqui, vou pro próximo espacinho, ó, mais 3 pontos altos. Geralmente, quando a gente faz manta infantil, a gente faz ela quadrada mesmo. Então, e geralmente quando a gente faz para adulto, a gente transforma ela num retângulo, que é o que vai acontecer comigo já já. Então, para quem for fazer manta infantil, ou para quem quiser fazer colcha, por exemplo, pode continuar fazendo essas laterais aqui, e aí vocês vão fazendo por várias carreiras. E eu vou continuar minha manta depois para transformar ela num retângulo. Então, vou ensinar vocês as duas maneiras. Tanto em deixar ela quadrada, que nesse caso a gente já vai terminar ela com essas carreiras ao redor, quanto em transformar ela num retângulo, que daí vão ser os próximos passos que eu vou mostrar para vocês depois. Então, aqui a gente vai fazer, ó, a primeira lateral, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, mesma coisa que a gente vem fazendo. Quando a gente chegar aqui, ó, nessa lateral onde tem o quadradinho, eu volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, então, tô chegando aqui no final, ó, eu fiz o meu último bloquinho, agora eu vou fazer uma correntinha, e dentro desse espacinho aqui, ó, desse último quadradinho que a gente tem, a gente vai colocar um leque. Então, essa é a curva do meu trabalho. Agora, a gente vai colocar uma curvinha aqui pra gente continuar fazendo o que a gente já tava fazendo antes. Então, eu coloco 3 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo espaço de quadradinho, ó, eu faço minha curvinha, coloco mais 3 pontos altos. Tudo acontecendo no mesmo lugar. Então, agora a gente vai ficar com um leque em todas as nossas curvas, em todas as nossas laterais, ó. Assim, a gente vai dando acabamento para nossa manta. Um lequinho, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu viro aqui o meu trabalho, ó, para a próxima lateral que eu vou trabalhar e vou continuar fazendo a mesma coisa. Aonde tem esse bloquinho aqui, eu pulo ele e venho fazer 3 pontos altos aqui, ó, nesse espacinho que eu tenho na lateral, que era a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Então, não tem segredo. Uma correntinha de separação, pulo, ó, esses 3 pontos que estão aqui, né, o bloquinho, e venho pro próximo espacinho, colocar mais 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer todas as nossas laterais. Vamos fazer toda a nossa carreira até chegar aqui no final, aonde já tem um leque, ó. Então, vocês também vão fazer a curva com outro leque nesse espacinho aqui. Vamos fazer a próxima lateral e quando chegar aqui nesse espacinho, a gente vai colocar mais um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E assim, a gente vai fechar o quadrado. Então, agora a gente tá fazendo as 4 laterais. Quando tem quadradinho, ó, a gente coloca um leque no quadradinho
E quando tem leque já, como foi no início, a gente coloca leque em cima de leque. E aí, vamos terminar aqui fechando na terceira correntinha. Então, eu vou fazer a minha carreira toda e já volto com vocês. Ó, então aqui, ó, minha manta tá terminada. Eu já fiz, ó, as 4 extremidades com a minha borda roxa. Pra quem vai fazer a manta quadrada, a manta já está terminada. O que vocês podem fazer agora é quantas carreiras vocês quiserem fazer no redor da sua manta de acabamento antes da gente fazer o bico do final. Quem quer transformar a manta numa manta retangular e vai fazer em tamanho adulto, fica aqui comigo. Gente, ó, para continuar agora a nossa manta, pra gente transformar ela num retângulo, eu vou escolher um dos cantos da minha manta para começar e amarrar o meu fio na cor que vocês desejarem aí, tá? Então, escolhe um dos 4 cantos, porque a gente vai aumentar um pouco as laterais da nossa manta primeiro, e assim a gente vai transformando ela num retângulo. Então, aqui, ó, eu amarrei meu fio, eu vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho, para constituir meu primeiro bloquinho. O que que vai acontecer? Eu agora não vou fazer carreiras ao redor da minha manta. Eu vou fazer carreiras de ida e volta. Aqui eu vou fazer uma carreira de ida somente em uma das laterais. Então, eu venho de um leque até o outro leque somente. Depois, eu vou subir o meu fio e vou voltar. Então, agora, nesse momento, eu só vou trabalhar nessa lateral aqui, ó. Uma lateral só, indo e voltando. Vou crescer essa lateral e depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a gente começa assim a transformar ela numa manta retangular. Aqui não tem segredo, no primeiro leque eu faço só um bloquinho de 3 pontos altos, daí eu faço uma correntinha e venho para o próximo espaço, ó, colocar mais 3 pontos altos. Então, nada mais, nada diferente do que vocês já estavam fazendo, não muda nada. O nosso padrão, a única coisa que vai mudando são as direções que a gente vai trabalhando a nossa manta. Então, a gente fez o quadradão twist e agora a gente vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar ela para transformar uma manta retangular e de tamanho adulto. Vou fazer aqui, ó, somente essa lateral. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Ó, gente, já fiz aqui, ó, a minha primeira carreira, então desde aqui do comecinho até aqui no final, ó, onde eu tô, somente em uma lateral, ó, na mesma lateral. Então, eu venho chegando aqui no final, ó, continuando colocando os meus bloquinhos dentro dos espaços das correntes. Então, eu tô aqui no meu penúltimo bloquinho. E aqui a gente vai fazer uma correntinha e vai colocar um bloquinho aqui dentro também, ó, do leque que tá na esquina do meu trabalho. Então, aqui a gente também coloca 3 pontos altos. O que que eu vou fazer agora? Ao invés de eu continuar circulando a manta, eu vou voltar nessa mesma lateral aqui e não vou trocar de cor. Então, eu vou fazer 4 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Virei meu trabalho, venho aqui, ó, dentro do espacinho direto e coloco um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro desse espacinho. E agora eu volto essa carreira fazendo a mesma coisa que eu já estava fazendo. Uma correntinha de separação, vou para o próximo espaço, coloco mais 3 pontos altos e assim eu vou fazendo toda a volta da minha carreira. Então, vamos andar mais uma carreira de rosa até chegar aqui no final. Eu volto com vocês para a gente finalizar essas 2 carreiras de rosa e para continuar explicando o que a gente vai fazer. Ó, gente, tá aqui, ó, pronta as minhas 2 carreirinhas rosas. Então, ó, ficou dessa forma aqui, ó. Eu comecei nessa lateral, fiz uma carreira de ida e fiz uma carreira de volta. Estou terminando aqui, ó, a volta da minha segunda carreira.
Vou fazer minha última correntinha e aqui no final, ó, na terceira correntinha da carreira de baixo que a gente fez, eu coloco um ponto alto. Laço meu fio e vou cortar, porque agora eu vou fazer o outro lado. Então, o que que eu fiz? Escolhi uma lateral e coloquei 2 carreiras nessa lateral. Ó, então posicionei aqui para vocês conseguirem ver melhor. Essa carreira de baixo é a que eu acabei de fazer. As 2 carreiras rosa que eu acabei de fazer. Agora, do outro lado, ó, no lado oposto, minha manta tá dobrada no meio, tá? Então, do lado oposto, eu vou colocar mais 2 carreiras de rosa também. Então, a mesma coisa que eu fizer desse lado, eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou fazer a minha aqui primeiro, já vou mostrar pra vocês pronta, porque a mesma coisa que eu fiz aqui é o que eu vou fazer aqui. Gente, ó, abri aqui um pouquinho minha câmera pra vocês conseguirem ver as 2 extremidades da minha manta. Então, agora, ó, eu já fiz 2 carreiras de pink de cada lado. Nas outras laterais, não tem. Então, aqui desse lado, não tem. Aqui nessa lateral aqui, ó. Eu tenho em laterais, uma na frente da outra, tá? Novamente, ó, minha manta tá dobrada ao meio aqui, ó. Então, eu fiz 2 carreirinhas de pink de cada um dos lados. Agora, eu vou fazer com a minha cor, que vai prevalecer, que é o roxo, que eu escolhi pra ser o roxo, uma volta ao redor da manta toda. Aqui nos quadradinhos, eu vou colocar leques. Então, eu vou ter leques nas 4 extremidades, ó, nos 4 lados que eu tenho quadradinhos, eu vou colocar os leques igual a gente já fez anteriormente. E a gente vai repetir isso por mais 2 vezes depois. Então, agora eu vou fazer a minha carreirinha ao redor da minha manta. E aí, eu volto com vocês para explicar o restante. Ó, gente, terminei aqui, ó, de fazer o meu redor na cor roxa. Aqui, ó, a gente colocou os leques nos cantos. Então, essa carreira com a cor roxa, eu fiz nos 4 lados da minha manta. Então, só para repassar aqui novamente, a gente vai fazer isso de novo mais 2 vezes. Então, no total, vão ser 3 vezes. A gente vai crescer este lado da manta e este lado da manta, ou seja, nós estamos aumentando o comprimento da nossa manta. Então, a gente vai aumentar um pouco o comprimento e, ao mesmo tempo, de vez em quando, vamos fazer essas carreiras ao redor, nos 4 lados, para que ela vá ficando com um desenho legal. Eu fiz aqui 2 carreiras na cor rosa, então essas 2 carreiras é uma carreira de ida e uma carreira de volta. E depois eu fiz uma carreira roxa nos 4 lados da minha manta. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras coloridas. Aqui no meu caso, eu vou seguir essa mesma ordem, eu vou pro laranja e depois pro amarelo. Então, as próximas 2 carreiras vão ser de laranja, no meu caso. Vou fazer uma carreira laranja de ida e uma carreira laranja de volta, nos 2 lados, assim como eu fiz aqui. Depois que eu fizer as 2 carreiras, eu vou fazer mais uma de roxo nos 4 lados. Então, eu vou fazer ao redor da minha manta novamente. E vou repetir uma terceira vez. Mais 2 carreiras, que no meu caso vão ser na cor amarelo neon. Uma carreira de ida, uma carreira de volta. E depois, mais uma carreira roxa nos 4 lados da minha manta, ao redor dela toda. Eu vou fazer a minha aqui, porque é só repetição do que a gente já tá fazendo. E aí eu volto com vocês depois que eu tiver terminado essas 6 carreiras. Gente, presta atenção agora, porque eu dei uma adiantadinha na minha manta. E aí eu vou explicar pra vocês exatamente aonde a gente tava. A gente tava aqui, ó, nessa primeira carreira dupla na cor rosa. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer depois 2 carreiras laranja e passar uma nos 4 lados de roxo. Depois eu ia fazer mais 2 carreiras amarelo neon e passar os 4 lados de roxo. Quando eu terminei essa carreira roxa aqui, que já foi ao redor da manta toda, eu já adiantei o meu trabalho e fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras por todo o redor da minha manta.
Então, para você que terminou aí agora, os 3 grupinhos, ó, que eu tinha falado, 2 rosa, uma roxa, 2 laranja, uma roxa, 2 amarelas e uma roxa, você já pode fazer mais 5 carreiras, ou mais ou menos. Agora é o momento onde vocês escolhem qual é o comprimento ideal que vocês querem para a manta de vocês. Se vocês quiserem fazer uma colcha de cama, por exemplo, é só vocês continuarem fazendo esse circular ao redor da sua manta para que ela vá crescendo até o tamanho que você achar ideal. Aumente a sua manta aí agora, fazendo carreiras pelos 4 lados dela, para a gente fazer o bico que eu vou ensinar para vocês na próxima etapa. E mais um detalhe, para quem estiver fazendo exatamente igual a minha, depois que eu fiz essa carreira aqui, ó, ao redor, depois das 2 que eu fiz amarela, fiz uma ao redor todo roxa. Eu coloquei mais uma roxa, coloquei 3 rosa e aí coloquei um amarelo neon aqui no final. Então, a cor laranja eu não usei mais. Aqui, ó, eu tô terminando a minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui e vou fazer o meu bico da mesma cor que eu tô terminando essa última carreira. Então, aqui, ó, eu vou andar, vou caminhar com ponto baixíssimo pelo próximo ponto e depois eu vou vir para dentro, ó, do meu leque com ponto baixíssimo também. Então, eu vou começar a fazer o meu biquinho daqui do meu leque, da esquina do meu trabalho. Vou subir 4 correntinhas, 2, 3, 4. Aí, eu marco essa 4ª correntinha e faço mais 3 correntes, ó. E aí, eu volto aqui na 4ª correntinha, onde eu marquei o meu dedo, e coloco um ponto alongado. Laço mais uma vez meu fio, vou lá buscar e alongo novamente. Laço mais uma vez, vou lá buscar e alongo novamente. Quando eu tiver feito isso 3 vezes, eu laço aqui, ó, e tiro tudo de uma vez. Venho até o final. E faço mais um baixíssimo aqui, ó, para fechar essa argolinha. Volto aqui no mesmo lugar do pezinho, ó, onde eu tinha começado na 4ª correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, vai ficar esse pomponzinho aqui pra gente fazer de biquinho da manta. Mais 4 correntinhas, 2, 3, 4. E aqui, quando eu tô na esquina do trabalho, eu coloco no mesmo lugar. Então, aqui, ó, eu venho e faço um ponto baixo. Vai ficar assim, ó, bem na pontinha, ó, na frente do meu leque, eu vou ficar com esse pomponzinho aqui. Faço 4 correntinhas novamente, 3 e 4. Marco aqui e mais 3 para subir o pomponzinho. Laço meu fio, volto aqui na 4ª, ó, que eu tinha feito. Vou lá buscar a alcinha e alongo essa alcinha, ó. Laço novamente, vou lá buscar a alcinha, alongo ela. E mais uma vez, entro no mesmo lugar, busco o meu fio e alongo ele. Laço tudo e tiro tudo de uma vez. Faço mais um baixíssimo para fechar. E agora, ó, eu venho aqui, ó, no pezinho, na 4ª correntinha, onde eu fiz todo esse pomponzinho, e puxo um ponto baixíssimo aqui, pra gente prender nosso pompom. E depois disso, eu faço mais 4 correntinhas, 3 e 4. E aí, agora, eu pulo os 3 pontos altos e venho prender aqui, ó, no próximo espacinho da próxima corrente. Então, ó, vai ficar assim, vai ficando assim, os nossos pomponzinhos, as nossas bolinhas. Novamente, 4 correntinhas, 2, 3 e 4. 3 correntinhas para subir o pomponzinho. Laço meu fio. Volto na 4ª correntinha. Busco ele lá atrás, alongo. Laço de novo, volto na 4ª correntinha, busco lá atrás, alongo. Mais uma vez, volto na 4ª correntinha, busco ele lá atrás e alongo. Fiz isso 3 vezes, laço meu fio, passo por dentro de tudo, ó, e tiro tudo de uma vez. Depois eu faço um baixíssimo para fechar aqui. E aqui, ó, eu volto no pezinho onde eu trabalhei todos esses pontos para fazer mais um baixíssimo e fechar minha bolinha. 4 correntinhas, 2, 3,
4. E agora eu vou pro próximo espacinho, ó, da próxima corrente. Então, eu pulo os 3 pontos altos e eu trabalho agora nos meus buraquinhos. Então, assim, vai ficando as minhas bolinhas, vai ficando o nosso bico da nossa manta. Eu vou fazer ao redor da minha manta toda, vai dar um super charminho nela. E já venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Gente, acabei de terminar, então tô aqui, ó, estendi ela na minha cama pra tentar mostrar pra vocês como é que fica o padrão da nossa manta twist. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer. Aqui, ó, estão as bolinhas, o biquinho da nossa manta. E esse é o desenho que ela ficou. Queria fazer o apelo também, SOS Rio Grande do Sul. Se caso você tenha aí um tempinho e tem algumas sobrinhas de fio aí restando na sua casa, quem puder fazer mantinhas para doação, a gente está aí numa grande campanha tentando incentivar as crocheteiras que podem ajudar a fazer a sua mantinha de doação, gorrinhos, chales, o que vocês puderem fazer. O inverno tá chegando, essas pessoas vão precisar da nossa ajuda esse ano. Então, quem puder cooperar também, fazer sua doação, se você tiver alguma dúvida para onde enviar ou algo do tipo, deixa aí nos comentários, que eu tenho alguns lugares para indicar, alguns projetos que eu também já ajudei. Eu já fiz algumas, vou fazer mais algumas outras mantinhas também. E é isso, esse ano a gente pode aquecer o inverno de alguém. Se vocês gostaram do meu vídeo, dá o seu like aí pra mim, deixa o seu comentário, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem. Quem fizer a manta twist, por favor, me marquem no Instagram, @JanaCrochêCriativo. Eu queria muito ver outras mantas twist em outras cores, em outros formatos, com outras ideias. Então eu vou amar se vocês me marcarem lá. Compartilha meu vídeo, pode mandar para as amigas, pode mandar nos grupos de WhatsApp, vai estar me ajudando muito ao meu canal crescer, para que o vídeo chegue a mais pessoas. E eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau!